A pergunta de hoje é: como eu posso ser escravo se eu me tornei livre através da cruz de Cristo? Esse tema vai ser profundo, esse tema vai ser esclarecedor, mas também vai ser libertador. Por isso eu quero te convidar a estar junto comigo até o final desse vídeo. Essas são as curtas da jornada bíblica. Se você já tem me acompanhado, muito obrigado. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. O importante é que juntos possamos nos aprofundar naquilo que está escrito na Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é muito poderosa para dirigir as nossas vidas e nos levar ao centro da vontade de Deus. Você está acostumado com esse canal, então já sabe que aqui embaixo você pode colocar os seus comentários, você pode colocar as suas impressões e também temas para as próximas curtas da jornada bíblica. É inscrito no canal? Ok. Se não, se inscreva aqui, ative o sininho, fique sabendo de todos os vídeos que aqui é lançado. E desde já curta e compartilhe à vontade. Agora a pergunta é: como eu posso ser livre se a Bíblia me diz que eu serei escravo de Cristo? Ou eu fui livre por Cristo ou eu sou escravo de Cristo? Você sabe que algumas pessoas não gostam desse tipo de argumento ou desse tipo de mensagem, de frase, escravo de Cristo, acham ofensivas, acham pesadas, mas na verdade, mais uma vez, tiramos impressões e até conceitos errados e precipitados por não conhecermos a fundo o que é que a palavra está nos ensinando. Então muitos dizem assim: olha, a palavra diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou, Gálatas 5:1. Outros dizem: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8:36. E ainda conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo isso é verdade? Sim, fomos libertos. Fomos libertos do quê? Fomos libertos de uma escravidão chamada a escravidão do pecado. Eu e você não decidimos ser escravos do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. O que diz no livro de Romanos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, seja você ou seja eu, todos nós pecamos. Todos nós precisamos do poder libertador da cruz do Calvário. Essa é a liberdade que Jesus Cristo conquistou para mim e conquistou para você. Mas tem algo que, como cristão, você precisa saber, que é o seguinte: apesar de você ser livre da escravidão do pecado, você foi resgatado por um preço. Você foi alcançado por um preço. Alguém pagou a sua dívida. Alguém pagou a dívida para que você não fosse mais escravo do pecado. E este foi o Senhor Jesus, que usou o próprio sangue dele para nos resgatar. Então entenda uma coisa: fomos comprados na cruz, fomos resgatados. Foi pago um alto preço para que eu e você hoje não estivéssemos mais subjugados ao pecado, à escravidão. O que é a escravidão do pecado? Eu vou ensinar com assim uma fala bem prática e bem simples. O escravo do pecado, ele faz aquilo que ele não quer fazer, ou ele faz aquilo que ele sabe que o resultado vai ser ruim, e mesmo assim ele continua fazendo. Esse é o escravo do pecado. Esse é o escravo, por exemplo, de um vício. O que acontece com o viciado? No começo, parece que está tudo bem, parece que está tudo fácil, parece que está tudo simples. Ele usa aquela droga, ele usa aquele subterfúgio que traz uma pseudo-paz, que traz uma pseudo-alegria, que traz uma pseudo-satisfação, e ele vai se envolvendo com aquilo, primeiro, achando que aquilo não vai fazer mal, segundo, achando que ele tem domínio sobre aquilo, e terceiro, achando que aquilo é fonte de alegria, paz e satisfação pessoal. Porém, chega uma hora que aquilo que ele vinha usando,
aquilo que ele vinha praticando se torna mais forte do que ele, se torna maior do que ele e o escraviza. E é por isso que nós vemos e até atendemos como pastores e igrejas, muitos homens e mulheres que chegam dizendo assim, eu não quero mais isso sobre a minha vida, mas sozinho ele continua fazendo. Ele sabe que o resultado é ruim, ele sabe que o resultado é nocivo, ele sabe que o resultado é prejudicial e mesmo assim ele faz. Isso é uma escravidão, isso é uma prisão, isso é algo que você quer se libertar e não consegue. E aí vem o poder libertador da palavra, João 8,32, vem o poder libertador do nome de Jesus, João 8,36, vem a palavra em Gálatas 5 que nós citamos aqui, que diz que foi para a liberdade, já é no passado, já aconteceu, foi para a liberdade, foi lá na cruz que Jesus Cristo me libertou. Porém diz, não, entretanto, não volteis você a julgo de escravidão. Então até aquele que já foi liberto pelo sangue de Jesus, até aquele que já foi liberto pela obra redentora da cruz do Calvário, se não tomar a posição de ser uma pessoa livre do pecado, pode se tornar novamente escrava do pecado, ok? Até aqui ficou claro do que Jesus nos libertou? Então, o título desse vídeo é: sou livre em Cristo? Sim, sou livre do quê? Da escravidão, do pecado. Jesus Cristo me dá liberdade para dizer não àquilo que me prejudica, para dizer não àquilo que me escraviza com um resultado ruim, ok? E é por isso que eu lancei, você pode procurar lá no meu Instagram, um tema que diz assim, os escravos não têm direito à herança. E realmente, o escravo que foi escravizado sem optar por aquilo, ele não tem direito à herança. Primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Se eu sou livre em Cristo, como eu seria também escravo de Cristo? Se Jesus me libertou, parece uma antítese eu dizer agora que eu sou escravo de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que sim, nós, apesar de sermos livres da escravidão do pecado em Cristo, por fazermos dele o nosso Senhor, o reconhecermos como Senhor das nossas vidas, nos tornamos agora servos dele. Aí você vai falar assim para mim, pastor, entenda uma coisa, servo é uma coisa, escravo é outra. E é aí que biblicamente vem o engano. A gente vai ver o apóstolo Pedro, no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim, eu, Pedro, servo de Jesus Cristo. A gente vai ver Tiago e Judas, dois irmãos de Jesus que escreveram cartas também, imagino que você saiba que eles eram irmãos de Jesus, também dizendo em Tiago 1:1, Judas 1:1, eu Judas, eu Tiago, irmão e servo do Senhor Jesus Cristo. Esse termo servo, no grego, é doulos, e a tradução de doulos é escravo. Doulos é escravo no grego. Então você vai ver muitas traduções bíblicas, como a que eu gosto de usar para esses estudos, que é a King James atualizada, escrito lá, eu, Pedro, escravo do Senhor Jesus Cristo. Eles se auto-intitulavam escravos do Senhor Jesus. E o termo hebraico, que não está no Novo, está no Antigo Testamento para servo, é o termo eved. Eved quer dizer escravo, servo, criado. Então, biblicamente falando, tanto no hebraico do Antigo Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, o termo usado para servo quer dizer escravo, ok? Escravo. Aí que vem o detalhe, Pedro se considerava escravo do Senhor Jesus Cristo, Tiago, Judas, apóstolo Paulo, em Romanos 6:22, ele diz assim, contudo, agora libertos do pecado, fomos livres em Cristo, e tendo sido transformado em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a satisfação e por fim a vida eterna. Romanos 6:22.
Veja só, você foi livre da escravidão do pecado, a escravidão que te oprimia, a escravidão que te impedia de ser feliz, que te trazia resultados nocivos, prejuízos, angústias, dores, mágoas, rancores, falências, enfermidades, escravidão do pecado. Para agora viver decididamente por uma decisão pessoal segundo o seu livre-arbítrio como escravo de Cristo. O que a Bíblia nos ensina? Jesus dizendo assim: vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando. Se eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, eu preciso fazer o que Ele me manda. E quem manda, e se tem alguém que manda, se tem alguém que manda, tem que ter alguém que obedece. Quem é o que obedece? O servo. Quem é que obedece? O escravo. Porque ele reconhece que tem sobre a sua vida um Senhor. Se a gente pegar no livro de Mateus, muito interessante, Jesus diz assim: não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você ser escravo de dois senhores. Ou você é escravizado por Deus, entenda, ou você é escravizado pelo dinheiro. Olha só, aquele que você faz senhor da tua vida, você torna-se escravo ou servo dele. A palavra escravo, ela gera uma conotação muito dura, muito difícil. Por quê? Porque a gente tem a referência do escravo por obrigação, como era o pecado. Nós éramos escravos do pecado por obrigação. Nascemos assim. Não tivemos direito à escolha. Porém, em Cristo, se tornarão escravos dele aqueles que quiserem. Porém, uma vez que você decide se tornar escravo dele, você deve servi-lo. O escravo, ele não tem mais o direito de escolher o seu estilo de vida. Ele vive o estilo de vida que o seu Senhor dá para ele. E aí que vem o servir a Cristo. Cristo diz assim: aqueles que quiserem caminhar comigo, que quiserem me seguir, que quiserem me servir, terão que abdicar, renunciar da sua própria vida para estar comigo. E aí esses serão meus discípulos. E aí esses viverão segundo a minha vontade. Agora, qual é a diferença daqueles que ainda estão escravos do pecado? É que, primeiro, não são eles que decidem servir ao pecado, eles já são escravizados por ele. E segundo, a recompensa disso é roubo, morte e destruição. Porém, quando decidimos ser servos, escravos de Cristo, por vontade própria, não porque alguém nos obrigou, nós temos também um Senhor, nós temos também o nosso estilo de vida sujeito à vontade desse Senhor, porém, o resultado é que tenhamos vida e vida em abundância. Então é completamente diferente, porém, esse vídeo está nos esclarecendo de que aqueles que quiserem caminhar com Cristo deverão se tornar escravos de Cristo. E aí vem algo maravilhoso que só quem é escravo de Cristo vai poder experimentar, que é também a posição de amigo. Porque Jesus diz assim em João capítulo 15, já não vos chamo mais escravos, e sim amigos. Isso não quer dizer que deixamos de ser servos, deixamos de ser escravos, mas Cristo já nos vê também, além de um escravo, além daquele que decidiu obedecer, além daquele que decidiu caminhar junto, um amigo, alguém que possa compartilhar, alguém que possa conquistar junto, celebrar junto. Mas só vai chegar a essa posição de amigo se primeiro caminhar como servo. Você precisa mudar o seu conceito a respeito
do que é escravo e do que não é. E eu vou explicar através do Antigo Testamento. Existia uma lei, a lei do escravo hebreu. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e diante. Êxodo 21 fala disso. Existe uma lei que se você comprasse um escravo hebreu, esse escravo te serviria durante 6 anos. E no 7º ano você deveria dar a ele a liberdade, a carta de alforria. Se ele chegou solteiro, ele ia embora solteiro. Se ele chegou casado, ele levaria a sua família junto. Porém, se ele chegou solteiro e o seu senhor, presta atenção nisso, o seu senhor deu a ele esposa e filhos, se ele desejasse ir embora, as esposas e os filhos ficariam, porque tinham sido dados pelo seu senhor. Presta atenção nisso. Parece até estranho, né? Poxa, me deu a esposa e os filhos, agora eu vou embora sozinho? Porém, aquele mesmo que era escravo e recebeu a liberdade, ele poderia decidir. Por quê? Ele diria assim: porque eu amo o meu Senhor e porque eu amo a minha família, eu decido continuar debaixo desse senhorio. Então a Bíblia diz que esse homem era levado até as portas da cidade, ok? Diante de juízes ou diante de Deus, e ele declararia que por decisão própria ele gostaria de continuar servindo aquele senhor, porque ele amava aquele senhor e porque ele amava a sua família. E aí sabe o que acontece? Ele era marcado na orelha, existia uma marca, né? No caso na orelha, como se fosse um brinco, como se fosse um adorno, e todo mundo que visse aquela marca na orelha sabia que ele não era escravo por obrigação, mas ele era escravo por decisão. E é isso que nós precisamos agora trazer para as nossas vidas. Antes nós éramos escravos por obrigação. Tínhamos um Senhor que era o pecado sobre as nossas vidas, mas Jesus Cristo veio e nos libertou. Não só nos libertou, mas também, como o Senhor, nos abençoou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Quantos de nós estávamos sozinhos e agora habitamos em família? Hoje, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós podemos ser e decidir servir ao Senhor. Porque, primeiro, o amamos e segundo, porque amamos a nossa família. Eu decido ser escravo de Cristo porque eu amo, porque Ele me faz bem, porque está debaixo do senhorio dEle, prospera os meus caminhos, e também porque eu amo a minha família. Eu, por ser escravo de Cristo, acabo sendo um canal abençoador da minha família. Quando esses conceitos ficam claros dentro de nós, sim, nós somos livres em Cristo, mas decidimos ser escravos de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.